Agora são 7h17, hora da gente colocar o tempero aqui no nosso jantar. É o tempero da política. Hermes de Luna está aqui pronto, preparado para trazer aqui algumas informações dos bastidores da política. Vamos começar, Hermes? Boa noite. Sobre a Oi. vacinação, né, da febre aftosa aqui amanhã. Me conte aí. Essa é uma política muito importante, Linda Carvalho. Boa noite para você, boa noite para os telespectadores do Jornal da Correio. Uma política pública muito importante que foi conseguida pelo governo do Estado, junto ao Ministério da Agricultura, na sexta-feira passada. Só ontem foi autorizada essa antecipação da vacinação da febre aftosa, porque o governo considerou livre da febre aftosa vários estados, apenas 5 deles, incluindo a Paraíba, não estavam sendo considerados livres da febre aftosa nem com vacinação. Então, isso impede, por exemplo, o transporte de animais de um estado para outro. Essa antecipação é para fazer com que pelo menos 90% do rebanho de bovinos e bovalinos sejam vacinados contra a febre aftosa e os produtores consigam comercializar e participar de feiras em outras regiões, em outros estados brasileiros. Isso é importante para que a carne desses rebanhos, o leite e todos os derivados, sejam também comercializados livremente com o atestado do Ministério da Agricultura, desde que essa vacinação seja cumprida. Então, é importante ficar atento ao calendário de vacinação. Os produtores devem procurar esses locais, as farmácias veterinárias, para fazer a vacinação do seu rebanho e ter a certeza de que podem comercializar tudo que produziram. Lembrando que o lançamento dessa vacinação, dessa campanha, acontece amanhã, 8 horas, em São Miguel de Itaipu, no Parque de Vaquejá. Muito bem, vamos falar de outro tema, vamos falar de água. Por quê? O que é que acontece? A Agência Nacional de Águas definiu, então, a cobrança da água pelos estados que usam a transposição do Rio São Francisco. Como é que ficou isso, Hermes? Isso mesmo, essa definição ocorreu, a gente já esperava, né, que houvesse essa cobrança. O consórcio dos governadores do Nordeste conseguiu adiar essa cobrança por algum tempo, mas o governo está tentando aí bater metas fiscais de todo jeito, quebrar o déficit público, então ele quer arrecadar de todas as formas. A Agência Nacional das Águas vai cobrar pelo uso das águas da transposição do São Francisco. Isso não é uma novidade para os gestores, porque lá atrás, quando foi idealizado o projeto do Rio São Francisco, os gestores já sabiam que essa cobrança viria, que esse boleto um dia chegaria. Vai chegar esse ano, são 273 milhões de reais para serem repartidos e pagos pelos estados que estão contemplados com a transposição do Rio São Francisco. Então, você inclui aí Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e também Ceará, porque por lá também passa um pedaço do canal da transposição. Então, o governo vai cobrar isso, são 273 milhões de reais. A Paraíba deve contribuir aí com alguma coisa em torno de 37 milhões de reais pelo uso da água. Agora, esse valor varia um pouco dependendo da vazão dos canais. A Paraíba tem o canal norte e o canal lá oeste, né? Aqui, o canal norte aqui em Monteiro e o canal lá no oeste, lá entrando por São José de Piranha. Por enquanto, essa vazão está sendo cobrada apenas da água que chega a Monteiro, pelo Cariri paraibano. O Hermes, vamos para a Assembleia Legislativa. Por lá, o presidente Adriano Galdino chama a ordem e proíbe discussões de política, né, municipal por parte dos deputados. Será que isso vai funcionar, Hermes? Tem que funcionar, Linda, porque, na verdade, a Assembleia Legislativa é um colegiado muito mais amplo, estadualizado, regional, que precisa levar debates para o plenário que tratem, por exemplo, de políticas públicas, de projetos que interessam a população paraibana como um todo, e não ficar nesse rame-rame da política municipal, né, do deputado que defende um determinado município, que faz oposição a outro deputado, levando para a tribuna da Assembleia questões menores, politicagem do município, do candidato de oposição, de candidato de situação. Isso não interessa à população paraibana como um todo. Lá, localizado, esse embate político talvez seja muito mais forte,
Mas o que o paraibano quer ver no plenário da Assembleia Legislativa são debates que envolvam temas que beneficiem a sociedade como um todo, o Estado como um todo, e não a discussão política antecipada, que a gente está apenas na pré-campanha, focalizada apenas em determinados municípios. O presidente da Assembleia tem razão em chamar o feito à ordem. Falando no presidente Adriano Galdino, ele que tem detonado aí as pretensões do Grupo Ribeiro para 2026, que rancor é esse, Hermes? Rapaz, isso vem de longas datas, Linda. Adriano Galdino, quem não sabe, já foi candidato a prefeito em Campina Grande, enfrentando adversários, e um grupo que fazia oposição a essa candidatura de Galdino era o Grupo Ribeiro, comandado por Daniela e por Agnaldo Ribeiro. Naquela época, Lucas Ribeiro, atual vice-governador, nem estava aí ainda nesse processo desse caminho político, né? O Lucas entrou como vice de veneziano Vital do Rei, de Bruno Cunha Lima, que foi eleito para o primeiro mandato. Isso vem se prolongando numa bola de neve. Fabiano não esqueceu dessas ranhuras com esse grupo, e agora ele, hoje, detonou, né? Disparou a metralhadora giratória para todo lado. Primeiro, ele disse que Lucas não tem apoio de nenhuma liderança política de Campina Grande para pretender ser candidato à reeleição como governador, caso João Azevedo saia para disputar o Senado. Ele acha muito difícil que Lucas consiga se reeleger para um segundo mandato, mesmo cumprindo um pedaço do mandato temporário, com a desincompatibilização de João Azevedo, candidato ao Senado. Segundo, ele alertou João Azevedo de que ele não pode sair do governo se Daniela for candidata à reeleição ao Senado em 2026. Ele acha pouco espaço para esse grupo político e que João Azevedo sairia prejudicado, não teria certeza da vitória. Lembre-se que Daniela Ribeiro surpreendeu muita gente quando foi eleita senadora da República, colocando em segundo lugar, inclusive, Cássio Cunha Lima, que era o outro candidato da chapa em que ela disputava, né? E Ricardo Coutinho ficou lá para trás, em terceiro lugar. E outro ponto também que ele levantou: Cícero Lucena trabalha para ser candidato a governador em 2026. Os republicanos estão de olho também nesse movimento de Cícero. Tudo passa pelo ano que vem, pelas eleições municipais. Mas Adriano Galdino deixou bem claro o posicionamento, que não é um posicionamento só dele. É um olhar estratégico que os republicanos, que se tornou um partido forte, de uma bancada muito forte na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, tem feito em relação ao cenário que pode ser desenhado em 2026. Os republicanos, segundo o próprio Adriano Galdino, não abrem mão de participar da chapa majoritária. E como o republicano participaria da chapa majoritária? Com uma vaga de Senado destinada ao deputado federal Hugo Mota e com uma vaga de governador, o próprio Adriano está de olho nela. Tá certo, Hermes. Obrigada pelas informações, viu? Pela participação. Boa noite. Boa noite, linda. Aqui não está chovendo não, mas está fazendo aquele calor, não está mole. Está se preparando para chover, com certeza. Tá certo, tá bom então. Boa noite para você, bom jantar.